eu estou aqui batendo um papo, tomando um baré geladinho com o secretário de Comunicação e suplente de senador Aníbal Diniz, o jornalista Aníbal Diniz, secretário de Comunicação do Governo do Estado. Aníbal, voltando ao assunto senador Petecão, na semana passada, como te falei, entrevistei o senador e ele fez aqui um comentário que eu quero reproduzir. Ele disse: Alain, me chamaram de anta política, se referindo ao senhor, teria postado no Twitter que ele seria uma anta política. Ele disse: olha, se eu encontrar com Aníbal no Senado, vou tratá-lo de Vossa Excelência. E ele, se não quiser me chamar de Vossa Excelência, pode me chamar de Petecão, que não vai ter problema nenhum. Como é que está uma briga mesmo entre o senhor e o senador Petecão? Como é que vai ser esse clima entre vocês no Senado? Eu na realidade, já me encontrei com o Petecão numa das viagens a Brasília, já o cumprimentei normalmente. E quero dizer, Alain, que as eleições acabaram com a vitória do Tião Viana para o governo, com a vitória do Jorge Viana para o Senado e com a vitória do Petecão para o Senado. Então, os mesmos eleitores que elegeram o Jorge também elegeram o Petecão, e os dois são senadores e vão ter o mais absoluto respeito de minha parte. Na realidade, existe sempre um grupinho que quer espalhar intriga e fica tentando colocar inimizades aonde tem uma divergência política. Você não tem nenhuma inimizade com ele? Não temos nenhuma inimizade de ordem pessoal. E o que aconteceu é que nós fizemos uma defesa com muita firmeza da candidatura Edivaldo ao longo da eleição, mas isso foi uma situação que ficou com o resultado das urnas. As urnas falaram por si, por elas próprias, né? E colocaram o Petecão como senador da República, e eu vou tratá-lo com o máximo respeito ao longo desses 4 anos de mandato. Então o senhor não postou isso no Twitter? De maneira nenhuma. Não usei esse tipo de linguagem em Twitter em hipótese alguma. Agora, quero dizer que a campanha teve sim muito acirrada e a gente deve ter sim praticado algumas ofensas recíprocas, pelo qual eu inclusive peço desculpas, porque a campanha passou e a gente tem que se preocupar agora com o Acre, com o que os nossos mandatos podem produzir de benefício para o Acre. E o momento agora exige muito nesse sentido, porque a gente teve um período eleitoral bastante conturbado, mas graças a Deus essa etapa já foi vencida, em que pese algumas situações ainda continuam para serem devidamente solucionadas, dirimidas na justiça, mas a gente sabe que nós tivemos uma eleição no Acre bastante fora da normalidade, porque teve muita judicialização, muitas injustiças cometidas, muitos atos arbitrários, né? Mas a gente espera que isso tudo seja devidamente resolvido pela justiça e a gente possa, sim, colocar os nossos mandatos a serviço do Acre e a serviço do Brasil, que é isso que os eleitores todos esperam de nós. O senhor falou desta eleição e eu estou aqui com a reprodução da entrevista que o jornalista e blogueiro Altino Machado fez com o presidente Lula. E eu gravei aqui, marquei aqui alguns pontos importantes das declarações do presidente Lula, Aníbal. E ele diz o seguinte, aqui numa pergunta, o Altino faz a seguinte pergunta aqui para o presidente Lula. O senhor, o Aníbal Diniz, que vai assumir a cadeira dele no Senado, disse: nós temos que entender a hostilidade do eleitor acreano contra Lula e contra Dilma. Você deu mesmo essa declaração? Existe mesmo hoje ainda um clima ruim entre o presidente Lula e o PT acreano? Olha, Alain, as eleições elas foram bastante pedagógicas, ou seja, elas servem para muitos ensinamentos. E nós que vivemos a política, o nosso fazer cotidiano tem uma relação direta com a política, nós temos que estar permanentemente estudando qual é o querer do povo, qual é a vontade do povo, quais são as reflexões que o povo está fazendo. Então, quando a eleição acabou, todo mundo queria uma resposta objetiva sobre qual a explicação que a gente tem para dar para o resultado em relação, principalmente, à derrota de Dilma aqui no segundo turno. E nós, do Partido dos Trabalhadores, optamos por, primeiro, tentar processar as informações que vieram das urnas. Processar município por município, processar as informações, estudar, ver números, para a gente poder chegar a um entendimento. Porque qualquer avaliação
ela poderia cair em muitos erros, em muitas reflexões emocionadas que não dariam resultados. Então, o presidente Lula, ele tem toda a autoridade para refletir sobre política de qualquer estado brasileiro, porque ele conhece, ele caminha, ele vê, e ele tem uma relação com o Acre muito especial, e ele pode sim emitir todas as... os comentários, as avaliações. As avaliações, ele está... E são avaliações muito qualificadas. Por exemplo, essa daqui, Aníbal, ele diz assim, ó, durante a campanha, eu estava preocupado, eu dizia para o Tião Viana e para o Jorge, olhem, eu gostaria de estudar profundamente o Acre, como é que funciona a cabeça do companheiro do Acre, sobretudo porque já havia um sinal muito forte de que mesmo o companheiro Jorge Viana sendo a liderança que é, o Binho sendo o quadro que é, tendo a prefeitura da capital e tendo o Tião Viana, eu nunca vi ninguém trabalhar tanto como o Tião Viana. O Tião saía daqui na quinta-feira, chegava lá, ia para todas as cidades, o PT governa 12 dos 22 municípios, tem mais 5 aliados e perdeu em quase todos, ou seja, é inexplicável. Eu acho que precisa um estudo sociológico sobre o Acre ou que os companheiros erraram na política do Acre. Eu acho que essas palavras do presidente Lula têm que ser assinadas embaixo por todos nós, porque ele diz a mais absoluta verdade. A gente precisa estudar com muita humildade o que os eleitores estão querendo nos dizer. Para nós, para a senadora Marina, porque como é que se justifica... O presidente disse que Marina nem ganharia para o Senado. Como é que se justifica, por exemplo, a Marina ter a autoridade que tem no Acre com a história, uma trajetória de vitórias em primeiro lugar. Verdade. Marina foi vereadora mais votada, foi deputada mais votada e senadora 2 vezes mais votada. E é candidata a presidente do Brasil, e nós sabemos que em todos os casos em que um candidato, ainda que seja um candidato inviável, disputa a presidência, normalmente no seu estado ele arrasa de votos. E nós imaginávamos que isso ia acontecer aqui. O normal para nós era que Marina estivesse à frente e Dilma e Serra disputassem a segunda colocação. E eis que a gente teve uma situação no primeiro turno em que Serra vence com Marina e Dilma empatados com 23 pontos. Verdade. Então, na realidade, isso tudo que o presidente Lula está dizendo é o que nós dizemos do fundo do coração. Nós precisamos refletir, precisamos tentar entender quais recados que foram dados, porque o povo aprovou o nosso projeto. O povo elegeu o Tião Viana governador e o povo elegeu Jorge Viana senador. Quando chega no segundo turno, a mensagem que nós passamos para o povo foi uma mensagem também direta. Elegemos o governador Tião Viana, agora precisamos eleger Dilma para facilitar a relação e melhorar cada vez mais a relação Acre-Brasília com a sintonia entre o governador e a presidente. E qual foi a mensagem? A mensagem foi uma derrota cachapante de Dilma para o Serra. Vitória do Serra, derrota de Dilma. O que a gente pode entender de tudo isso? Eu vou poder resumir isso numa palavra? Numa única sentença? Não tem como. A gente acha que tem um conjunto de fatores, cada um deles tem o seu peso e a gente vai ter que identificar aonde estão esses fatores, quais são eles, e a gente tentar encontrar um meio de reverter essa situação para que a gente tenha outras vitórias consagradoras como já tivemos no passado e para que esse projeto que a gente está executando no Acre tenha continuidade por muito mais tempo para o bem de todo o povo acreano. Muito bem. O nosso tempo está se esgotando, eu tenho muita coisa para te perguntar e eu preciso fazer agora um pai-bola contigo. Pode ser? Pai-bola? Pode ser, se eu souber. Vamos lá. Volta da CPMF, a favor ou contra? Olha, o Brasil precisa de recursos para financiar a saúde e a gente vai ter que encontrar um meio para isso. Se é exatamente a CPMF, eu não sei, mas a gente vai ter que encontrar uma forma de dotar o Brasil de mais condições de poder dar conta do que é necessário para melhor atender o povo brasileiro. Muito bem, a FEComércio colocou aqui já no seu site uma nota de total oposição ao retorno da CPMF, porque segundo o comércio local, os empresários, aqui está escrito, a situação financeira dos empresários já é inaceitável por conta da alta carga tributária do governo brasileiro sobre a classe produtiva. Os empresários sempre reclamam, mas na realidade sempre cobra mais. Mas na realidade sempre quem paga é o povo e no Brasil nós temos que assumir a reflexão de que os grandes pagam muito pouco imposto. Os grandes pagam muito pouco imposto, só quem paga são os pequenos. E a CPMF, ela tributa sobre operações financeiras, logo só quem movimenta dinheiro é quem paga. Então
eu não sei se eu... Você seria favorável? Eu acho que sim. Acho que sim. Muito bem. Aníbal, sobre a ponte do Abunã, o governo do estado já está gastando em torno de 300 milhões de reais. Olha, as pontes, vamos citar aqui, Caeté, Purus, Envira, Tarauacá, Ponte do Juruá, pontes maravilhosas. E hoje nós estamos gastando uma fortuna com a questão do frete e a questão também de combustíveis ficaram mais caros. A pergunta é, você vai lutar pela ponte rapidamente sobre o Abunã junto com a bancada? Com certeza, Alain. A bancada vai estar unificada em torno disso. Inclusive, já teve uma reunião da bancada do Acre em Brasília e todo mundo se posicionou com essa preocupação. Inclusive, a própria senadora Fátima Cleide já me informou que apresentou emenda ao orçamento e, como ela não vai estar senadora em 2011, ela já pediu para que a gente do Acre se apadrinhe da emenda dela para defender essa obra que é de fundamental importância para o desenvolvimento do Acre. Rapidinho, pai bola. Mariama Morena, confirmada na Secretaria de Comunicação de Tião Viana. O que o senhor achou da nomeação? Acabo de ser furado pelos colegas aqui da TV Gazeta, mas uma excelente escolha. Mariama é uma menina muito talentosa, muito bem formada, que começou ali na TV Aldeia com a Simoni, foi muito bem formada e vai orgulhar muito a imprensa acreana como secretário de comunicação. Secretário ou secretária de saúde, quem será? Só o governador Tião Viana pode responder essa pergunta. Olha que tem nomes aí sendo vinculados, eu sei que o senhor, inclusive nomes sendo veiculados, né, colocados aí. O senhor não tem nenhuma carta na manga? Não, porque essa questão dos nomes é atribuição exclusiva do governador eleito e a gente prefere que qualquer manifestação parta dele próprio, nesse sentido. Muito bem. Eu conversei aqui com o senador eleito e secretário de comunicação do governo do estado, o jornalista Aníbal Diniz. Aníbal, muito obrigado pela tua vinda, viu? Muito obrigado, Alain, pela sua atenção. Muito obrigado a toda a equipe aqui da TV Gazeta, meus antigos colegas de trabalho aqui, porque eu trabalhei aqui também na TV durante 2 anos e meio. E foi um prazer imenso ter voltado aqui agora nessa condição e espero que a gente possa ter uma relação muito transparente, muito tranquila, de muita informação e que esse mandato seja um mandato muito produtivo para o Acre e também para os colegas da imprensa acreana. Obrigado, Aníbal. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco, até já.